Se o externo fica controlando você, isso significa que você ainda não é. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, para que de alguma forma você venha se despertar nessa área da sua vida. Já pegou seu cafezinho? Bora pro devocional de hoje? Gente, eu vou colocar um videozinho aqui, conforme eu vou falando, sobre hoje que eu estava passando um café para me tomar, e o Espírito Santo trouxe para mim uma revelação sobre filtros, sobre como filtramos as informações que chegam até nós, seja ela externa ou seja ela na mente. Porque se a gente for estudar, e a ciência disse que os nossos pensamentos funcionam como uma onda, e essa onda, ela está carregada de informações. Só que é através do meu filtro que eu vou fazer a leitura disso. E hoje eu tô com um acompanhante aqui. E é através disso que você vai fazer a leitura. É sobre quem você é que vai dizer o que você está criando. Por quê? Se o que está lá fora, se o que eu vejo está causando um certo tipo de sentimento em mim, um certo tipo de emoção em mim, é porque eu sou isso ainda. Nossa, Deise, pois é, eu também me assustei quando isso aconteceu. Por quê? Porque esse negócio que a gente tem de que quando eu tiver muito dinheiro, quando eu alcançar o cargo importante, quando eu me formar em tal coisa, quando eu ser tal coisa, quando eu for em tal lugar, quando eu morar em tal lugar, quando eu tiver o casamento, quando eu tiver o meu ministério, aí as coisas mudam, aí as coisas acontecem. Gente, isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente está querendo trazer uma realidade que ainda está longe. A gente está querendo trazer algo que está lá no futuro ainda. E a palavra de Deus diz que você é o eu sou. E o eu sou é. O eu sou não é uma esperança. O eu sou simplesmente é. Então o que acontece? Esse negócio que a gente tem de que quando a gente tiver, a gente se torna, foi uma mentira que colocaram na nossa cabeça durante anos da nossa vida. Que não existe isso. O que você precisa entender? O que é riqueza? O que é uma pessoa abundante? O que é uma pessoa próspera? Uma pessoa que está cheia de dinheiro? Claro que não, gente. Claro que não. É uma ilusão a gente achar que a gente precisa de uma quantia X de dinheiro para sermos notados, para que as pessoas percebam o quanto que a gente é importante, para as pessoas verem isso. Não, gente. Eu achava que era assim, mas o Espírito falou, não. O dinheiro vai ampliar quem você já é. Então, através do meu filtro, eu vou mostrar quem eu sou. Então, se chega uma informação para mim, ele vai passar pelo meu filtro. Passando pelo meu filtro, eu vou eliminar, eu vou transmitir, eu vou mandar para fora aquilo que eu tenho de informação. E é esse que está o problema. Sabe por que é aí que está o problema? Porque se eu sou uma pessoa escassa, se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa vingativa, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ver o outro crescer, se eu sou uma pessoa com dificuldade de desejar algo bom para o outro, se eu sou uma pessoa, sabe, de torcida, eu sou uma pessoa desconfiada, eu sou uma pessoa que não acredita que existem homem sério ou mulher séria. Então, assim, se eu tenho tudo isso de informação, se eu sou isso, é só isso que eu tenho para entregar. Eu não vou achar a versão contrária disso, por quê? Porque se eu sou isso, o que é contrário disso, nem vai me ver. E vai chegar perto de mim. Porque se eu sou uma pessoa confiável, se eu sou uma pessoa próspera, se eu sou uma pessoa abundante, se eu sou uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma de ver as pessoas se darem bem, se eu sou uma pessoa que vibra na felicidade de alguém, se eu encontro uma pessoa assim, eu não vou querer nem estar perto. Porque não tem ligação. Entende? Então, tipo, se eu sou uma pessoa muito incomodada, se eu vejo alguém vivendo aquilo ali, eu vou, com o meu filtro, fazer a visão de quem ela é. Então, esse vídeo aqui é mais para você despertar para uma área da sua vida, para você parar, e para mim também, parar de julgar as coisas pelo nosso filtro. Por quê? Porque eu preciso primeiro saber a verdade. Eu primeiro preciso ter o conhecimento da verdade. Porque eu tendo conhecimento da verdade, eu abrindo a minha mente para a verdade, que é o Espírito Santo, eu vou saber discernir as coisas. Agora, se eu só tenho frustração dentro de mim, se eu só tenho medo dentro de mim, se eu acho que eu não mereço,
Se eu me acho uma pessoa escassa, uma dificuldade de investir em mim, uma dificuldade de achar que a minha vida vai mudar, gente, eu não vou saber o que é oportunidade. Eu não vou saber o que é infinitas possibilidades. Então a gente precisa entender qual é o filtro que eu estou filtrando as coisas. Porque a gente escuta muito sobre, não, você precisa filtrar. Mas com que filtro? Porque se eu sou uma pessoa desconfiada, eu vou filtrar com esse filtro. Se eu sou uma pessoa que eu acho as coisas impossíveis, eu vou filtrar com isso. Então, você primeiro precisa ter o conhecimento da verdade, a verdade que liberta, que a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que daí, com a consciência de Cristo em você, você aprende a filtrar as coisas. Porque se você não souber da sua identidade, se você não souber da sua criança interior, o que ela carrega, quais são os medos dela, por que ela empaca, por que ela desconfia, por que ela tem medo de arriscar, por que ela tem medo de confiar nas pessoas. Se você não souber essa sombra, se você não ir consultar essa sombra, você não vai chegar no nível a qual muitas vezes o Espírito Santo tem para você. A gente precisa entender que 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para Deus fazer. O que é uma pessoa abundante, uma pessoa próspera? É a pessoa que tem a consciência de que nunca vai faltar para ela. E isso não está ligado à quantia dela abrir o celular lá e olhar quantos que ela tem na conta. Não. Ela sabe que a fonte que jorra na vida dela tem mais. Sempre tem mais. Só que se o meu filtro é de escassez, se o meu filtro é de falta, se o meu filtro é daquele, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Como é que vai ser? Se esse é o meu filtro, o que está acontecendo fora não é porque é o karma da vida, não. Está acontecendo fora porque está acontecendo dentro. Aqui dentro não acredita ainda em prosperidade. Aqui dentro não acredita em abundância. Aqui dentro não acredita em cura. Aqui dentro ainda está enfermo. Aqui dentro ainda vibra escassez. Aqui dentro ainda vibra medo. O filtro daqui está assim. E se eu não mudar esse filtro, eu vou continuar cocriando as coisas lá fora. Porque o que acontece? Quando a gente fala assim, quando eu tiver muito dinheiro, porque a gente liga a abundância, a prosperidade a muito dinheiro, mas não, gente. Porque se eu sou uma pessoa do filtro escasso, que apegado, escassez, sentimento de sempre que vai faltar, se o dinheiro vem para mim, ele vai ampliar isso. Eu vou continuar cada vez mais mesquinha, cada vez mais com a mão fechada, cada vez, entendeu? Porque não é sobre o dinheiro é neutro, mas é sobre quem eu sou. E é isso que o Espírito Santo tem tentado mostrar para cada um de nós todos os dias. Dependa do Senhor, buscai o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Gente, a gente precisa, sabe, se desprender desse filtro que a vida inteira a gente carregou. O Espírito Santo está gritando, assim, nas portas do nosso coração, dizendo, cara, deixa eu mudar isso em você, meu. Deixa eu transformar a sua vida. Para de achar que se você tiver uma quantia de dinheiro guardado, você vai conseguir viver ou viajar para onde você quer. Não, você vai viajar para onde você quer a partir do momento que você falar, eu vou nesse lugar. Como? Não interessa. Deus tem cuidado disso de mim. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. A Melanie ainda estava pequena. A Melanie acho que tinha uns seus 8, 9 anos. E eu queria levá-la para conhecer o mar, conhecer a praia. Mas eu trabalhava, e o dinheiro nunca dava pra nada, porque é isso que a gente julga, né? A gente escalega, meu Deus, meu dinheiro não sobra, não dá, meu dinheiro nem passa por mim, ele já vai direto pra conta. Eu falei, nossa, pai, eu queria tanto ir pra praia e levar minha filha pra ela conhecer o mar, e imagine, não sei o quê, de preferência de frente pro mar, ou tipo, próximo do mar, que não fosse longe, né? Porque eu tinha experiência só de casas longe do mar e tal. Isso, aquilo e tal. Desenhei pra ele. E aí apareceu um dinheiro na minha conta. Eu olhei e falei, uau, esse dinheiro eu vou conseguir pagar minhas contas, poder comprar isso, comprar aquilo. Tipo assim, aquilo que eu tinha conversado com Deus não passava nem perto. E o Espírito Santo me trouxe, ele falou, não, esse dinheiro aí é pra você e pra praia com a sua filha. Eu falei, mas Deus, eu tenho conta, eu vou pagar, eu tenho isso, aquilo. Ele falou, você sempre teve conta, e eu sempre te supri, e não vai ser agora que eu vou deixar de te suprir. Isso aqui é pra você levar sua filha pra se divertir, pra você se divertir, e eu vou estar lá com vocês. Falei, amém, Deus. Aí ele falou, então vai lá e pesquise. Pesquisei, gente. Pesquisei o lugar, como queria ser e tal. E, tipo assim, foi muito lindo, assim. Foi bem maravilhoso. Deixa eu desligar aqui, estão me ligando.
E aí, gente, eu peguei, mandei mensagem pra uma casa que eu vi lá, era uma kitnet, várias kitnets, assim, era um casal de idosos, assim, São Domingos ainda, eu lembro o nome. E aí, era um casal, eles falaram, nossa, tá liberado, sim, pode vir, se você vir tal dia, a gente não vai cobrar esse dia de você, a gente busca você lá na rodoviária e tal. Então, tipo assim, eu fiquei, meu Deus. Gente, uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, que toda vez que ele for falar algo pra você que tem a ver com a sua fé, que for um passo de fé, ele já preparou o caminho lá na frente, tá? Tá tudo pronto. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar pensando nas infinitas impossibilidades de não dar certo. Pelo contrário, só vai. Bateu aqui, gente, você não precisa questionar. Bateu aqui, só vai. Entendeu? Aqui, quando fica as coisas aqui, você fica matutando, desconfia. Mas no coração, gente, só vai. Aí eu peguei e fui. Peguei, foi não. Aí eu peguei e falei pra Deus, eu falei, pai, tá tudo certo. Só que o negócio é o seguinte, como é que eu vou viver um momento desse, lindo, e não poder registrar? Porque o meu celular, gente, nossa, era uma, né? Falei, como é? Um liga e desliga. Como é que eu vou viver isso, né? Aí registrar. Aí eu peguei e falei assim, falei isso pra Deus. Aí eu tinha um discipulado pra ir. Aí eu fui no discipulado da noite, né? Que tinha um discipulado pra ir. E aí eu lembro, porque eu já era líder de célula, né, gente? E daí um membro do discipulado me chamou e falou assim, Daisy, era pra ser surpresa, mas o Espírito Santo falou pra mim que eu tinha que mostrar isso pra você, porque você tinha que escolher. Aí eu olhei e falei, o quê? Aí ele me mostrou a foto de 2 aparelhos de celulares, assim. Aí ele falou, pra você escolher qual que você quer, porque o Espírito Santo me tocou pra me te dar um celular. Gente, eu fiquei assim, de boca aberta. Eu falei, o quê? Daí eu falei, daí ele falou, então escolhe. Eu ia fazer surpresa, mas é pra você escolher. Aí eu falei, qual que é o melhor? Ah, esse aqui, assim, assim. Aí ele me explicou. Falei, então eu quero esse. Falei, então é esse que você vai ganhar. Só que eu tava orando pra que fosse antes de eu ir pra praia, gente, porque eu queria registrar esse momento. Faltava, tipo, 2 dias, 3 dias. E aí, ele pegou, foi, passou. Quando chegou no dia de eu ir, eu saí mais cedo do trabalho, ele me ligou e falou assim, Daisy, teu celular não vai chegar a tempo. Falei, porque eu vasculhei aqui, ele tá lá em São Paulo ainda. Tá programado pra chegar amanhã. Só que amanhã eu tinha que estar lá já. Falei, meu Deus, e agora? Daí, aí eu falei, amém, né? Aí eu peguei, vim pra casa, arrumar as coisas e tudo. Aí daqui a pouco chega uma mensagem dele. Chegou uma mensagem não, ele me mandou uma foto. Ele me mandou a foto com o celular na mão. Aí eu fiquei olhando, daí ele mandou um áudio. Daí eu não sei como, mas eu mandei aquela mensagem, questão de minutos, o motoboy chegou aqui buzinando na frente aqui pra entregar o negócio. E eu tava acompanhando pelo aplicativo. Eu falei, meu Deus, cara. Pois é. Aí fui lá, busquei o celular e fui, gente. Registrei todos os momentos com o celular novo. Conclusão. O que o Espírito Santo quer de mim e o que o Espírito Santo quer de você. Que antes de você achar que as coisas precisam acontecer lá fora, tem que acontecer dentro de você. Ele precisa encontrar verdades dentro de você. Ele precisa encontrar algo em você que liga nele para que ele possa fazer um milagre. Mas o que a gente faz com o filtro que a gente tem? Ah, mas como que vai fazer? Olha onde eu moro, olha a minha vida, olha meus defeitos, olha meus problemas, olha minha conta bancária. Olha minha família, olha isso. A gente fica muito voltado para isso. Deus não faz, gente. Por quê? Porque o negócio de Deus não é lá fora. O negócio de Deus é aqui dentro. É aqui. Então eu preciso entender, tipo assim, cara, eu quero viver isso. Eu sonho com isso. Isso é tudo que eu queria. E fale para Deus. Diga para Deus, eu não sei. Mas é isso que eu quero. Deixa Deus ver verdade no seu coração. Tira o que tá na frente, que tá impedindo você de ver. O filtro muitas vezes deve estar entupido. O filtro muitas vezes deve estar cheio de sujeira. Você precisa limpar, porque o que acontece? Quando você pega o coador lá, porque eu uso o coador porque eu gosto de café assim, você vai passar o café, ele tá limpo, aí você passa. Se você quiser passar o café de novo, você vai ter que jogar fora o que tem, lavar, limpar, para poder filtrar de novo. Não tem como você usar o mesmo filtro que você usou ali, com sujeira, para poder, entendeu? Só um minutinho. Não tem como você usar um filtro sujo para passar um café novo. Então é isso que eu tô querendo dizer para vocês, gente. Com que filtro que você está filtrando as coisas que Deus está trazendo para você. Como, por exemplo, esse vídeo. Como que você está filtrando as informações que eu estou trazendo para você? Porque a forma como você filtra não é a realidade de quem você está vendo, não. É a sua realidade. Como você me enxerga aqui é como você é. Não é como eu sou. Eu sou como eu sou. O que você vê, a forma como você julga o que está fora é como você é. Então, limpa o seu filtro. Lava, joga fora o que tem ali e peça, né, a sabedoria de Deus. Peça os conhecimentos de Deus. Para você filtrar as infinitas possibilidades que o Espírito Santo tem para você. Sabe, gente, que hoje esse vídeo possa despertar áreas da sua vida, para que venha trazer renovo para sua vida e que você entenda, gente, que não é lá fora, é aqui dentro, tá? Se a escassez está aqui dentro, se a falta está aqui dentro, se a minha maneira de enxergar negativo no outro está cocriando aquilo ali, é porque está aqui dentro. É aqui, não é o outro.
O outro só é a confirmação do que você acredita, você cria. O que você, a palavra de Deus diz assim como o homem pensa, ele é. Amém? Então é isso, gente. Que o Espírito Santo de Deus ministre melhor no seu coração. Até o próximo vídeo. É isso, gente. Beijo no coração de vocês. E agora tem que olhar esse meninão aqui que não deixa a mamãe gravar, que quer atenção o tempo todo. Mas é isso, gente. Beijo. E até o próximo.